Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana de estudos da palavra. Então eu já peço, como sempre, para que você possa estar curtindo esse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo, que você também possa se inscrever no canal da nossa igreja, para que a gente possa cada vez mais ganhar mais inscritos e assim a gente possa cada vez mais fazer esse canal crescer. Amém? Então vamos dar continuidade nessa semana no Evangelho de João, lá no capítulo 15. Semana passada a gente parou um pouco, que foi sobre... Nós falamos um pouco sobre oração, saímos um pouco do tema do Evangelho de João, que nós estávamos fazendo sobre as janelas de oração. Se você não assistiu, assiste lá, que está lá gravado, essa janela de oração, que é importante para que a gente possa aprender como devemos orar, como devemos nos posicionar. Mas aí você vai lá e assiste, vai estar linkado aí, ou vai estar em algum lugar aqui no vídeo aqui, e você procura lá e assiste. Vamos estar orando para a gente começar o nosso estudo dessa semana? Então vamos lá, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento. Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa estar nos guardando, que o Senhor possa estar nos guiando e que nós possamos aprender cada vez mais aquilo que o Senhor quer que nós possamos aprender, Pai. Que nós possamos entender que o Senhor é a videira e nós somos os frutos. E quando nós estivermos enxertados no Senhor, quando nós estivermos no Senhor, as coisas vão começar a frutificar, nós vamos começar a frutificar cada vez mais, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dando continuidade aos nossos estudos, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Então, Evangelho de João, capítulo 15, que começa assim. Esse capítulo 15 de João, antes da gente começar a ler, esse capítulo 15 de João ele é interessante porque Jesus ele começa, como eu falei no Evangelho, no capítulo 14, aqui já começa a ser quase os últimos ensinamentos de Jesus, porque ele já está próximo da Páscoa. E nós sabemos o que acontece na Páscoa, onde Jesus ele se entrega e ele morre e depois ele ressuscita, mas ele já está próximo da Páscoa, então ele está a caminho de se entregar, já está perto desse momento. Então, o capítulo 15 do Evangelho de João, ele trata exatamente isso, desses últimos ensinamentos, dessas últimas explicações que Jesus tenta dar aos seus discípulos, os últimos ensinamentos, as últimas coisas que Jesus tem para dizer, são esses capítulos agora que nós estamos lendo, 14, 15, 16 e 17 até onde Jesus vai se entregar, que nós vamos estudar mais para frente. Mas do capítulo 15 segue sempre, o interessante do Evangelho de João, que o Evangelho de João ele vem sempre seguindo uma ordem de acontecimentos que parece que sempre está um ligado no outro. Então você vai ver que o capítulo 14 e o capítulo 15 parece que não muda o tempo, parece que Jesus sempre falou aquilo naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. 14, 15, 16, até o 17 também, ele vem numa linha de ensinamento constante, ele não para. Então um capítulo liga no outro, isso que é interessante do capítulo de João, porque ele não encerra um assunto ali e começa já outro. Esses capítulos já vem uma sequência de ensinamentos, de um único ensinamento que Jesus estava dando ali. E o capítulo 15, já ligado ao capítulo 14, diz assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então aqui Jesus ele começa a fazer algumas comparações, algumas formas de como ele pode explicar quem ele é para os discípulos, de uma forma com que os discípulos possam entender da melhor forma possível. E uma das maneiras que Jesus encontra é essa forma de falar sobre árvores de videira, dessas coisas, agricultura, ovelhas, pasto, pastor, essas coisas. Por quê? Porque era o mais próximo do que aquele povo vivia, daquela sociedade vivia. Então, Jesus ele traz uma linguagem para o mais próximo do que aquele povo conhece. Então, se ele vivesse nos dias de hoje, se ele estivesse aqui nos dias de hoje, Jesus ele não ia provavelmente usar essa forma de linguagem. Provavelmente ele ia usar uma forma de linguagem que nós estamos acostumados, que é na cidade, né? Onde nós estamos acostumados com a internet, com tudo esse mundo globalizado. Jesus estaria também tentando usar uma linguagem que a gente pudesse conhecer
entender como ele usou aqui. Então vamos lá, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, Jesus ele começa a falar que ele é a videira e meu pai é o agricultor. Então ele é uma árvore e o pai, Deus Pai, ele é o agricultor. Todo ramo, todo aquele que está nele, que estando em mim não dá fruto, ele corta, que é o que acontece com o agricultor. Ele vai na árvore, aquele ramo não está dando fruto, no caso a videira não está dando fruto, o que ele vai? Ele corta e joga fora. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda, ele diminui, ele limpa, ele tira as arestas e para que dê mais fruto ainda. Então todo aquele que está nele e não dá fruto, ele poda, ele corta. Mas aquele que está nele e dá fruto, esse ele poda, ele cuida para que dê mais frutos ainda. Versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então aqui o ensinamento básico de Jesus é o quê? Se os discípulos, se nós não estivermos nele, Paulo ele usa uma palavra que é interessante, né? Se nós não estivermos enxertados nessa videira, se nós não estivermos ligados a essa videira, nós não vamos dar fruto. Por quê? Jesus ele fala aqui, ó, no versículo 4. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Então nós não vamos conseguir dar frutos por nós mesmos. Nós só conseguimos dar frutos porque estamos ligados a essa videira, estamos ligados a Jesus, estamos ligados àquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que vai gerar fé, que já gerou a fé em nós e que vai gerar a fé nos outros. Não é a nossa própria palavra, mas é a palavra que Deus coloca no nosso coração. Então sempre que nós estivermos ligados a Ele, quando nós estivermos enxertados nele, é assim que nós vamos continuar dando frutos. Nós temos que permanecer nele para darmos frutos. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, de novo, Jesus ratificando isso. Se nós estivermos nele, nós vamos dar muito fruto. Porque sem mim, sem Jesus, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, sem Jesus, nós não vamos conseguir fazer nada. Tudo que é relacionado ao reino, sem Jesus, as coisas não prosperam, as coisas não vão para frente, as coisas não dão fruto. Por quê? Porque nós não estamos ligados nele. Mas Jesus já disse, se estivermos ligados nele, nós vamos dar muitos frutos. Uma pergunta que eu quero deixar para você é: você tem dado fruto? A sua vida cristã tem dado fruto? Você estando ligado a Jesus, você está dando fruto? Você é aquele que o agricultor, o Pai, o Deus Pai, ele vem e vai cortar e jogar fora, ou vai podar para que dê mais fruto? Isso é um questionamento, quero que você pense e que você possa tomar uma decisão, se posicionar e estar e permanecer nele, para que nós possamos dar cada vez mais frutos. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aqui é interessante, esse versículo 7, primeiro, desde o versículo 1, Jesus está dizendo que se nós permanecermos nele, nós vamos dar frutos. Se nós estivermos nele, nós vamos dar muito fruto. Que ele, aquele que está nele, o Deus Pai poda para que dê mais frutos. Sempre a palavra nele, quando nós estivermos nele. Versículo 7, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aqui, às vezes, a gente pode interpretar esse texto de uma forma errônea. A gente pode interpretar esse texto que fala assim: então se eu estiver com Jesus, se eu estiver sempre perto dele, eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai me dar o que eu quiser.
Não, não é bem assim. Sabe por quê? Semana passada nós falamos sobre oração, tá lá o vídeo, se você de novo fala sobre isso, se você quiser, você assiste lá, que nós falamos um pouco sobre isso. E uma das coisas que eu falei ali é que se nós, quando nós entendemos o que é o jejum, para que serve o jejum? É para o quê? Para que nós possamos ficar mais perto de Deus, e estando mais perto de Deus, nós vamos começar a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O jejum, ele não serve para que Deus faça o que nós queremos, as nossas vontades. Mas o jejum nos ensina a estarmos mais perto de Deus, e estando mais perto de Deus, nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é a vontade de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós fazemos a vontade dele. E o versículo 7 é exatamente isso. A parte B. O versículo todo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Esse pedirão o que quiserem e será concedido, quando nós estamos perto dele, as nossas vontades, os nossos desejos se cruzam. O nosso desejo com Deus se cruzam. Nós acabamos aderindo aos desejos dele. Nós acabamos aderindo às vontades dele. Porque nós entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então toda vez que nós estamos perto dele, nós não vamos pedir aquilo que me agrada. Nós vamos pedir aquilo que agrada ao coração de Deus. Então quando nós entendemos exatamente isso. E o versículo 7, quando nós entendemos isso, nós estamos totalmente ligados em Deus, e ali as coisas começam a fluir, nós vamos começar a dar frutos. Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Amém? Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, a partir do versículo 9 até o versículo 12, onde a gente acabou de ler, Jesus ele começa a mudar um pouco. Antes ele estava falando sobre estarmos ligados nele, e agora ele pega e fala do versículo 1 até o versículo 8, Jesus ele começa a falar sobre nós permanecemos nele. Agora, não só permanecendo nele, nós também temos que permanecer no amor dele. Aquele mesmo amor que o Pai o amou, ele também nos ama. Nós temos que permanecer nesse amor. E quando nós permanecemos nesse amor, acontece o que diz aqui no versículo 12. Nós conseguimos completar aquilo que Jesus disse no versículo 12, que é: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Quando nós permanecemos no amor de Jesus, nós conseguimos amar aos outros. Nós conseguimos amar aos outros assim como nós nos amamos. Não é um mandamento esse? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós permanecemos no amor de Deus, nós conseguimos nos amar, e nos amando, nós amamos uns aos outros. Nós conseguimos derramar esse amor uns aos outros. E nada melhor do que um tempo como nós estamos vivendo hoje, de um tempo de estarmos longe um dos outros, mas mesmo assim, quando nós permanecemos no amor de Deus, nós estamos juntos, nós nos sentimos ligados um ao outro, porque nós sentimos falta do nosso irmão, nós sentimos falta de estarmos juntos na igreja, e assim nós vamos permanecendo no amor, vivendo esse amor que está em Cristo Jesus. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então aqui Jesus já está dizendo de novo que ele iria morrer pela igreja, iria morrer pelos seus discípulos, iria se entregar por nós, pelos nossos pecados. Então, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Uma coisa interessante para a gente entender é que todos esses ensinamentos que Jesus está dizendo, a partir do capítulo 14, Jesus está falando
para os discípulos. Ele não está falando mais para a multidão, ali ele está dizendo exatamente para os discípulos. Então, provavelmente, nesse momento aqui, estava Jesus e os 12 ali, sentados, e Jesus conversando e dizendo essas coisas a eles. Então, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. Aqui, Jesus ele fala sobre servo, porque é interessante, naquela época, quando eles tinham os escravos, quando eles tinham os seus servos, e o senhor ele chegava e falava para o servo fazer alguma coisa, muito dificilmente aquele senhor ele explicava o motivo pelo qual ele estava fazendo aquilo, ele estava pedindo aquilo. O servo só ia e fazia e nem sabia qual era o motivo, não sabia o que ia dar aquilo, se era bom, se era ruim, ele simplesmente obedecia. E Jesus ele pega e fala assim, vocês não são servos porque vocês sabem o que vai acontecer, vocês sabem o que eu estou fazendo, vocês sabem tudo. Por quê? Ele diz aqui, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então Jesus ele joga as claras, ele joga limpo, ele conta tudo para eles. Então os discípulos não são servos, mas sim amigos. Porque Jesus ele conta tudo para eles, não deixa escuro, não deixa nada que eles não venham saber. Jesus não está escondendo nada, Jesus está jogando tudo às claras ali para eles, para que eles possam entender e saber tudo aquilo que o Pai mandou Jesus fazer. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. E o versículo 16, que é um dos versículos que eu acho que é o mais interessante desse capítulo, que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Por que que Jesus fala isso? Naquela época era comum, né? Eu acho que era o normal daquela época, era os mestres ali, aqueles que ensinavam, que tinham os seus discípulos. Quem escolhia o mestre era o seu discípulo. O discípulo ia até o mestre e escolhia seguir aquele mestre, escolhia aprender daquele mestre. Do mestre, qualquer tipo de mestre. Já Jesus foi diferente. Não foram os discípulos que escolheram Jesus. Foi Jesus que foi escolher. Jesus que chamou os 12. Jesus foi chamando cada um. E aqui que Jesus se mostra diferente de todos os outros mestres. Porque os outros mestres, os seus discípulos que o escolheram. Mas Jesus que escolhe os seus discípulos. Aí que está a jogada, a virada de chave de Jesus. Ele fala, vocês não me escolheram, mas eu que escolhi vocês para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E aí ele ratifica de novo, dizendo que o mandamento que ele deixa é: amem-se uns aos outros, permaneçam no amor. Versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu o escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então Jesus já está dizendo daquelas coisas que poderiam acontecer e que de fato aconteceram com eles. Que as pessoas perseguiram Jesus, então vão perseguir vocês. Se obedeceram a Jesus, vão obedecer vocês. Porque tudo eles estão fazendo isso porque eles não conhecem o nome dele, não conhecem. Quando Jesus fala no versículo 21, tratarão assim vocês por causa do meu nome. Quando ele diz o meu nome aqui, ele está querendo dizer exatamente que as pessoas não o conhecem como o Cristo, como o Deus vivo, como o próprio Filho de Deus. Então é por causa disso que eles estão fazendo assim, que eles estão tratando vocês assim, que eles, depois, mais para frente, nós vemos no livro de Atos, que os discípulos são mortos, os discípulos são presos, são apedrejados, e acontece tantas e tantas coisas com eles. Por quê? Por causa do nome de Jesus, porque as pessoas não entendiam a grandiosidade que é o nome de Jesus. Versículo 22. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia
também odeio meu pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que estava escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Então aqui, depois Paulo, nas cartas aos Romanos, no capítulo 2, depois se você se interessar, corre lá e dá uma lida, Paulo vai meio que parafrasear isso daqui que Jesus diz, que ele pega e fala que nós somos indesculpáveis diante de Deus pelo pecado que nós cometemos. Por quê? Porque nós já conhecemos tudo aquilo que Deus... Nós não somos ignorantes na palavra, nós não somos ignorantes em tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus. Então, por isso, nós somos indesculpáveis. E Jesus fala exatamente isso. Se eu não tivesse vindo, vocês não seriam culpados de pecado. Mas eu vim, vocês não creram, e agora o pecado está aí, está te acusando. Exatamente isso. Nós somos indesculpáveis diante de Deus pelos nossos pecados. Porque não é a ignorância. Nós não somos mais ignorantes nesse assunto. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês não são mais ignorantes, vocês não são mais inocentes. Porque eu estive aqui, estive presente e vocês não me aceitaram. Odiaram-me sem razão. É assim que termina o versículo 25. Odiaram-me sem razão. E o versículo 26 diz: Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E aqui se encerra o versículo 26, de novo Jesus fazendo menção ao Espírito Santo. Entenda, até agora, até antes de Jesus morreu, ressuscitou, e só depois disso, depois de 50 dias da morte de Jesus, é que o Espírito Santo foi derramado. Então até então não tinha, o Espírito Santo não estava entre nós, não habitava entre nós. Mas Jesus sempre agora já estava falando que viria outro, no versículo 26, quando vier o conselheiro, o Espírito da verdade que provém do Pai. Então Jesus já vem prometendo o Espírito Santo desde o capítulo 14, agora no capítulo 15, e assim nós vamos vendo que ele vai sempre falando do Espírito Santo, do conselheiro, desse Espírito da verdade. E assim se encerra o versículo 26, e já está ligado completamente já no versículo, no capítulo 16 aqui, versículo 26 e 27, o versículo 27 no caso, já acaba já dentro já do capítulo 16, mas isso é para a semana que vem, nós vamos continuar esse capítulo, nós vamos continuar estudando, e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido tudo aquilo que Jesus tem para nos dizer, que nós temos que permanecer nele, que nós temos que permanecer no amor dele, e que nós somos indesculpáveis de todo o que acontece no reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.